debater sobre o contexto histórico, sobre o espetáculo em questão, e a gente também vai falar um pouquinho sobre as trajetórias dos grupos envolvidos, de acordo com os convidados da semana e tudo mais. Bom, eu tenho 2 pedidos importantes para fazer. Mais para frente, quando a gente abrir para as perguntas para o Eduardo, eu vou pedir que as inscrições sejam todas feitas pelo chat, que vocês enviem os nomes de vocês por ali, para a gente poder fazer uma lista por ordem, e daí a Milena vai liberando para perguntar. E cada um vai ter um tempinho de mais ou menos 1 minuto para formular a sua pergunta. Então, eu peço que o chat seja destinado só para isso, para que a gente não se perca em nenhum momento e não esqueça de ninguém. E eu também vou pedir que os microfones permaneçam desligados durante o nosso encontro, enfim, por causa de conexão e de interferência desnecessária aí. Então, é isso. A gente vai conversar, então, um pouco sobre o espetáculo Romeu e Julieta, que é uma encenação do Grupo Galpão com direção do Gabriel Vilela. E, como eu já disse anteriormente, a gente tem o ator, diretor e dramaturgo Eduardo Moreira, que em 1982 fundou o Galpão e esteve desde então em todos os 24 espetáculos da companhia ao longo desses 38 anos de história. Agora eu passo a palavra para a professora Stella Fischer, que fará um apanhado do contexto histórico em que o espetáculo foi criado, para embasar a nossa conversa. Na sequência, a gente ouve um pouco do Eduardo e depois a gente abre para as perguntas. Então é isso, aproveitem. Muito obrigada, gente. Olá, boa tarde, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Eduardo, uma honra recebê-lo. Então, em nome da Faculdade de Artes do Paraná, da Unespar, em nome de todos os meus colegas, também professores aqui do curso de Bacharelado em Artes Cênicas, agradecemos aí por você compartilhar esse momento dessa tarde conosco, né? Esse evento é um evento colaborativo, então todos os alunos, alunas participaram da criação, da divulgação. É um momento também bastante inédito para a gente, né? Então vai ser um mês de atividades diversas com vários convidados, daí mais tarde a gente divulga aí o que será na continuidade. Bom, eu sou professora de História do Teatro Mundial e Brasileiro e eu vou fazer só um contexto sociopolítico do Brasil. Não vou me ocupar muito tempo, tá, gente? Vou falar alguns minutinhos só para a gente entender esse Brasil que surge o Grupo Galpão. Então, a gente está no Brasil, eu vou fazer uma contextualização histórica desse Brasil dos anos 80. O Grupo Galpão surge em 82. Então, o que a gente está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil, né? A gente está em plena ditadura militar. A ditadura ela vai acabar em 85. Então, a gente tem uma lei, a lei da anistia, que é aprovada em 79. A gente tem uma ditadura que aos poucos vai começando a se atenuar, né? E nessa primeira metade dos anos 80 é marcado por esse período de transição e um ímpeto nesse resgate dos nossos direitos civis, a criação de novos partidos políticos e a articulação de movimentos operários também e de massa. Então a gente tem um movimento Diretas Já, que foi no ano de 83, 84, em que o povo brasileiro ocupa as ruas e praças do Brasil, né, enchendo o Brasil de esperança, um Brasil que se abre para a democracia, o povo reivindicando o seu direito a voto, né? Então, reivindicando o direito à liberdade de expressão. Foram 20 anos de ditadura militar, um grande número de colegas, artistas, que tiveram que fazer seu exílio, às vezes voluntário, às vezes involuntário. Então, a gente tem a saída do Zé Celso e a quebra, de alguma forma, do que estava acontecendo com a oficina em São Paulo no período dos anos 50, 60. A gente tem a ida do Augusto Boal para Buenos Aires também, e a criação toda daquele repertório do Teatro do Oprimido, Teatro Fórum, mas não no contexto brasileiro. A gente tem tantos inúmeros nomes de pessoas que estavam fazendo a cultura brasileira no período dos anos 60, como nessa interrupção
né, dos nossos direitos à arte, à disseminação da arte brasileira, e agora, nos anos 80, então a gente tem uma volta, né? E essa mobilização ganhando espaço. É importante também falar que houve, em 85, a nossa primeira eleição direta. E quem ganha a eleição, o Tancredo Neves, ganha, mas ele não assume o cargo, ele morre antes de assumir o cargo, e quem assume é o José Sarney, que vai até 1989. A criação de uma nova Constituição brasileira em 88, esse também é um marco na nossa história política, sociopolítica. Outro marco importante desse período, pensando no panorama mundial, é a queda do Muro de Berlim, em 89, e marcando o fim da Guerra Fria. Nesse governo Sarney, é importante dizer, gente, que é criado o Ministério da Cultura. Ele é criado em 85, tá? Tem uma mobilização da classe artística, e daí começa-se uma pequena era das leis de incentivo à cultura. Então, existe em 86 a promulgação da Lei Sarney, que é o início de se pensar essas leis de financiamento de projeto cultural por incentivo fiscal. É óbvio que ela começa cheia de problemas, mas é o início de se criar uma cultura desses projetos que são incentivados. A Lei Sarney, ela fica de 86 a 90, com a entrada da era Collor, daí isso dificulta, enfim, a gente pode depois conversar um pouquinho mais com a entrada do Collor. Tá? Mas essa Lei Sarney, ela é toda cheia de problemas, mas ela lança à luz a uma coisa importante, que é chamar a atenção do empresariado, digamos assim, para as vantagens de patrocínio cultural. Mas é óbvio que a gente sabe dos problemas e de como isso também restringe esses incentivos culturais a uma determinada marca. E nesse ensejo, tá, falando de uma forma bem ampla, surge o galpão. Então, o Eduardo vai falar um pouquinho mais sobre a história do galpão. Eu só vou fazer um recorte em que eu trago... A gente tem várias bibliografias lindas sobre o galpão, livros incríveis que têm imagens, fotos, contando a trajetória. Mas é importante a gente falar, e isso eu trago da informação desse livro que chama Do Grupo Galpão ao Galpão Siniorto, que a origem do nome Galpão é uma homenagem a um grupo teatral uruguaio criado em 1949, o Eduardo pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é El Galpão, que na época ele estava em exílio no México. Então, e é um grupo muito importante, já que a gente também vai falar sobre teatro latino-americano esse ano ainda, né? Como essa estratégia de criação de teatro de grupo. E jovens artistas no ensejo e no desejo de criar, né, espetáculos teatrais, criar espaços de treinamento para o ator, o grupo Galpão surge, então, desse incentivo a partir de 82. Foram vários espetáculos criados, vários espetáculos que oportunizaram para esse grupo de jovens atores a experiência da linguagem, da técnica, o circo, a comédia dell'arte, o treinamento do ator e da atriz, e a defesa de uma criação teatral pautada na criação coletiva, numa estrutura de manutenção de equipe teatral dentro da lógica do teatro de grupo. E isso é muito importante também, porque define toda uma trajetória que virá nos anos 90 e 2000 sob essa égide do teatro de grupo brasileiro. E só pegando o gancho para entrar no Romeu e Julieta, então, nenhuma edição do Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais, eles conhecem, então, um jovem diretor que vai entrar na seara dos jovens diretores promissores dos anos 90, 80, 90 do Brasil, que é o Gabriel Vilela. E eles começam, então, uma relação, uma conversa, e no começo dos anos 90, em 91, mais ou menos, eles, então, se reúnem para a criação de um espetáculo, que, ao final, resulta, então, na criação de Romeu e Julieta, que é
uma mistura, digamos assim, uns ares, como dizem os livros e os estudos, é um Shakespeare com ares de Guimarães Rosa, né? O barroco mineiro protagonizando essa cena, né? A estreia se dá em 92, em seguida, inúmeras apresentações, foram mais de 300 apresentações, 10 países diferentes, em 13 anos de existência desse espetáculo. Por favor, Eduardo, me corrija se tiver alguma informação errada. 2 temporadas no Globe Theatre, do Shakespeare, na Inglaterra, uma temporada em 2000 e outra em 2012, quando fez um ensejo de 20 anos, né, da montagem do Romeu e Julieta. E agora, então, eu passo a palavra para o Eduardo, que vai ser muito mais legal escutá-lo, e a gente vai conversando de acordo aí com as lembranças e memórias trazidas. Obrigada pela atenção, gente. Eduardo. Obrigado, Estela. Olha, não, assim, acho que como a Estela já adiantou na sua fala, né? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Acho que assim, a Fundação do Galpão ela vem muito no ensejo de uma reorganização mesmo da sociedade civil, né? No momento em que a ditadura ela se enfraquece, né? Quer dizer, propalado milagre econômico, né? A história lá do Delfim Neto, de que a gente precisa aumentar o bolo para depois poder dividir, né? Quer dizer, foi um regime altamente concentrador de renda, de riqueza, né? E também profundamente corrupto, né? O regime militar. E foi um regime que, de fato, ao longo de 21 anos, né, de 64 a 85, ele decretou uma perseguição muito violenta à arte e à cultura no Brasil, especialmente ao teatro, né? O teatro sempre se constituiu como uma vanguarda assim na luta pelos direitos sociais, né? Até pelo próprio fato do teatro reunir muito as pessoas e discutir muito conteúdos, né, do presente, conteúdos políticos, sociais, enfim. O teatro se faz sempre uma ponta de lança, assim, essa coisa da organização social, isso é um pouco inevitável de acontecer. E com o 64 e depois especialmente com as 5 em 68, né, e essa vanguarda, né, dos movimentos populares, do teatro, discutindo com a sociedade, uma luta do teatro brasileiro que vinha desde a década de 50, com Opinião, com Arena, né, de elaborar um teatro que discutisse o Brasil, né, que rompesse com os modelos importados, né, e tentasse criar um teatro eminentemente brasileiro, né, tudo isso é interrompido por um processo, né, de censura, de perseguição. Muitos artistas tiveram que, né, como a Estela falou, sair, né, o caso de Boal, Zé Celso, né, e houve de fato assim, um esvaziamento muito grande desses grupos teatrais, né. O teatro, na verdade, ele se desmantela. O que vai acontecer em grande parte na década de 70 vamos dizer assim, todos os atores teatralmente se voltando para os monólogos, né, que era uma maneira assim de sobreviver, né? Os atores também indo atrás da televisão, do trabalho da televisão, o momento em que a televisão se expande muito no Brasil, né, até por uma, né, da Globo, muito associada também ao regime militar, né? Existe uma expansão muito grande e os atores vão se refugiar muito nesses lugares. Então, a década de 70 é uma década muito difícil para o teatro, nesse sentido de que as pessoas, claro, que tem bons espetáculos que acontecem, mas os atores, normalmente, eles vão se refugiar nos monólogos e muitos vão trabalhar na televisão, há um esvaziamento muito grande do teatro.
E aí, com a crise, né, uma certa a crise do petróleo que aconteceu, economicamente houve uma quebra daquilo que se chamava de milagre econômico do regime militar, né? Esse regime foi pouco a pouco sossobrando, vamos dizer assim, ele começou a rachar por dentro, e foi um momento em que a sociedade civil brasileira ela se reorganiza, né, como a Estela falou, o movimento das diretas já, da anistia, que é já de 79, enfim, final da década de 70 e começo da década de 80 é um momento muito rico no Brasil, porque é um momento em que a sociedade civil ela se reorganiza, a gente perde um pouco o medo, né, da censura e das perseguições políticas, né? E aí uma série de grupos eles se constituem nesse momento, né? Isso vai acontecer de 82, que é um ano que o Galpão nasce, e isso aumenta muito ao longo da década de 80, começo da década de 90, né? O Galpão nasceu de uma ação do Goethe Instituto, né? Vamos dizer, um centro cultural alemão, né, que atuava no Brasil, né, e esse diretor trouxe 2 diretores de uma companhia alemã, que era o Teatro Livre de Munique, e esses diretores passaram como 6 meses aqui em Belo Horizonte, e nós acabamos montando com eles um espetáculo que foi A Alma Boa de Satsouan do Brecht. Todo aquele processo muito intenso de trabalho, ele acabou sendo uma espécie de um centro de formação ali. Todos nós nos formamos muito a partir desse trabalho, né? Foi de fato uma escola para todos nós, éramos atores novos, né? E aí, evidentemente, esse espetáculo ele cumpriu uma temporada muito curta de 2 semanas no teatro aqui de Belo Horizonte, o Francisco Nunes, e os alemães vão embora e, evidentemente, aquele grupo, aquele elenco de atores, ele se dissolve. Só que aí algumas pessoas, 5 pessoas, resolvem se reunir e sobre essa ideia de que aquele trabalho precisaria ter continuidade, né, para que a gente pudesse exatamente constituir uma linguagem, né, uma pesquisa sobre o teatro, né, porque se a gente se dispersasse ali naquele momento e fosse buscar outros elencos, outras situações, outras montagens, né, fatalmente tudo aquilo que tinha sido trabalhado como uma espécie de uma escola, uma formação, seria perdido num certo sentido, né? E aí a nossa luta nesse sentido, a constituição do Galpão, foi muito para manter essa ideia de um grupo de atores que pudessem trabalhar juntos, né? E trabalhar num processo de grupo, quer dizer, os objetivos eles não estariam restritos à montagem de um próximo espetáculo, mas eles estariam pensados assim como um projeto teatral, um projeto cultural, mais a médio e longo prazo. Então foi essa ideia que norteou muito assim essa coisa do galpão. E eu acho que outra coisa também importante nesse momento, quer dizer, além dessa coisa experimental, essa coisa de um teatro de grupo, essa coisa de um teatro que buscava uma linguagem, né, constituir uma linguagem, estivesse além de simplesmente montar espetáculos, um teatro também que fosse popular nesse sentido, que a gente conseguisse viver de teatro, né? Porque o que acontecia? Nesse momento, em uma cidade como Belo Horizonte, a organização teatral ela é muito semi-amadora, semi-profissional. As pessoas se constituíam como grupos, elas trabalhavam em outros lugares, eram bancários, enfim, trabalhavam numa papelaria, funcionário público, quer dizer, tiravam o seu sustento de outros trabalhos e à noite elas faziam teatro, né?
é um tipo de organização. Tinha espetáculos muito bons nesse momento aqui em Belo Horizonte, mas não era algo que a gente queria fazer. A nossa pretensão desde o início foi de uma profissionalização nesse sentido, assim, de que a gente queria fazer só teatro na vida. E isso foi uma coisa importante. Aí o que acontece, assim, a gente vive um processo que a gente chama um pouco assim de anos heróicos, né? Que a gente vai sobrevivendo a duras penas, assim, montando espetáculos e, evidentemente, que a gente vai sendo pouco a pouco mais conhecido. Nesse aspecto, o teatro de rua foi muito importante para o Galpão, porque através da rua o Galpão conseguiu romper com um certo isolamento, né? Vocês imaginam que assim um grupo jovem, né, de atores que não eram conhecidos, tentar ocupar espaços teatrais, né, que tinham uma concorrência pública para esses espaços, era muito difícil, era muito pouco provável que a gente conseguisse ocupar esses espaços. E na impossibilidade de ocupar esses espaços, a gente partiu para a rua, né? Então, a rua teve um sentido muito importante, assim, não só por essa questão de romper com os limites, né, mas também, principalmente, por uma questão financeira também, né? A nossa perspectiva naquele momento era uma perspectiva assim de façamos teatro aonde for possível fazer teatro. Então, a gente precisa ir para o teatro, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa ir para os pontos de ônibus, a gente precisa ir para as escolas. Enfim, era uma espécie assim, de uma tentativa de ir para todos os lugares possíveis onde o teatro se pudesse fazer, né? E isso também foi uma coisa muito importante. O grupo, então, ele vai conquistando um espaço, né? Ele vai pouco a pouco sendo conhecido, ele começa a vender espetáculos. Nesse primeiro momento, a nossa sobrevivência ela está muito conectada com essa coisa de venda de espetáculos, né? Rapidamente, assim, vou passar por isso. Em 88, o grupo vai para um encontro no Peru, um encontro que era uma homenagem ao Grotowski, organizada pelo Teatro Antropológico do Eugênio Barba, né? E nesse encontro, foi um encontro que reuniu 32 grupos das Américas, da Europa, e para fazer uma encenação no deserto do Peru em homenagem ao Grotowski. E foi uma experiência muito rica, assim, uma experiência internacional. E no ano seguinte, o Teatro Antropológico, do chamado Terceiro Teatro, né, nos chama para fazer, por 12 cidades da Itália, que eles chamavam de resenha latino-americana de teatro, que foi o Galpão, 2 grupos do Chile e 2 grupos do Peru, que era o Jujascani e o Quatro Tablas, né? Esses 5 grupos eles vão para a Itália e se apresentam nesses festivais que eram organizados, né, por grupos ligados a esse terceiro teatro, a esse teatro antropológico, né, que foi uma vertente do teatro que talvez os mais novos não conheçam, ou conheçam pouco, ou conheçam só a teoria do Eugênio Barba, do encenador Eugênio Barba e o Odin Teatro, mas que eles vêm para a América do Sul nesse momento com muita força, né? Se impõe uma certa teatralidade nesse momento, né? E essa turnê pela Itália foi muito importante, porque ela nos possibilitou, quando nós voltamos para o Brasil, nós conseguimos comprar um espaço, né? A compra de um espaço, quer dizer, o fato de termos uma sede própria transformou muito o nosso trabalho, porque até então o que a gente fazia era um trabalho assim muito desorganizado, quer dizer, estruturalmente desorganizado, nesse sentido de que a gente não tinha, às vezes o figurino, o cenário chegava muito próximo da estreia do espetáculo, a gente não tinha um espaço físico fixo para organizar o nosso trabalho, tanto em termos de produção como esteticamente também. Então, a compra desse espaço, que é o espaço que a gente tem até hoje,
que é lá na Rua Pitangui, 3.413, ele foi muito importante, foi uma volta por cima muito importante. E é exatamente isso acontece, essa turnê para a Itália e para a França acontece em 89, em 90, quando a gente retorna, a gente consegue adquirir uma sede própria, né? E aí nós vamos montar um espetáculo que chama Álbum de Família, do Nelson Rodrigues, que ali a gente já vinha com toda... Quer dizer, o Galpão nasce como um grupo que encontrou uma companhia alemã, né, que se formou muito, né, que trabalhou muito com essa coisa, com essa estética do circo, com a estética da comédia dell'arte, com a estética dessa coisa assim acrobática, e pouco a pouco a gente vai buscando cada vez mais uma estética que seja brasileira. Nesse momento é muito importante também o encontro que a gente tem com o diretor daqui, que é o Eide Ribeiro, que monta 2 espetáculos com o Galpão, que é o Corre Enquanto é Tempo, que era uma história de, imagina, uma família de crentes pregando na rua e que encontravam com um travesti, e a partir daí acontecia um conflito, que era o conflito da peça, pelo espaço público, né? Quem poderia ocupar aquele espaço, né? Era uma discussão sobre a ocupação do espaço. E, na sequência, nós montamos o Álbum de Família, que é considerado uma das peças mais violentas do Nelson Rodrigues, né? O chamado teatro mítico dele. E, em 92, a gente vai fazer o Romeu e Julieta. Aí, eu vou entrar mais... Quer dizer, essa introdução também é importante para contextualizar um pouco assim, o trabalho do Galpão. Mas o Romeu e Julieta foi assim, nós encontramos com o Gabriel Vilela em 91, no Rio de Janeiro, né? O Gabriel está no Rio e nós estamos fazendo uma grande temporada de quase 2 meses no Rio, com o Álbum de Família, no Teatro Glaucio Gil. Na época, a gente estava fazendo uma parceria com o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, que era dirigido pelo Aderbal Freire Filho, um dos diretores teatrais mais importantes do Brasil. E o Gabriel vem, nos assiste, né? E ele fala com a gente que ele gostaria que a pesquisa dele era muito voltada para espaços não convencionais e ele tinha muito interesse de trabalhar mais diretamente a rua e que ele queria trabalhar com a gente. E, a partir daí, a gente já, nessa época, o Gabriel estava fazendo Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, que foi um enorme sucesso em São Paulo, quer dizer, no teatro brasileiro também, e a gente vai assistir em São Paulo e a gente mais ou menos combina de que vamos fazer uma peça juntos, né? E para fazer essa peça, a gente parte de alguns workshops, né? Os workshops, também vou tentar ser bem rápido, explicar o que é isso, mas é um procedimento que sempre esteve na nossa linguagem teatral, que era assim, o workshop é a criação de uma ideia cênica num tempo muito rápido, muito curto, que não te permita pensar demais, assim, é uma primeira intuição que brota ali da criação daquela cena. Nós trabalhamos muito com esse método, né, de elaboração de cenas, que busca com essa rapidez e com essa fragilidade, né, encontrar uma ideia fresca, uma ideia que não seja elaborada em demasia, mas uma ideia que qualquer workshop ele deve ser montado, quer dizer, uma cena deve ser montada com todos os elementos teatrais possíveis. Então, desde uma dramaturgia até figurino, cenário, iluminação, marcação, toda uma cena pronta, com o máximo de elementos possíveis, feitas num período de tempo muito curto. E esse foi o método que a gente usou para pesquisar que espetáculo a gente faria com o Gabriel, né? Na época, o Gabriel nos propôs o trabalho em cima os workshops em cima de uma peça do Caldeirão de la Barca, que era o grande teatro do mundo, o teatro musical brasileiro, alguma cena de teatro musical brasileiro, um trabalho em cima das
primeiras histórias do Guimarães Rosa e um trabalho em cima do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E o Gabriel nos propôs esses 4 e nós propusemos para ele o Romeu e Julieta, que a gente tinha muita vontade de fazer Romeu e Julieta na rua. Já tinha sido um projeto que a gente tinha elaborado, tentado ir para frente com ele, mas que não deu certo, nós não conseguimos dinheiro, mas era muito assim uma vontade de trabalhar essa coisa de uma história de amor na rua, universal, juntando uma coisa clássica com uma linguagem popular, né? E aí nós montamos esses 5 workshops, tivemos assim como 5 semanas de trabalho para montar essas cenas, né? E aí a gente chamou, o Gabriel veio a Belo Horizonte e a gente apresentou na sequência as 5 cenas para ele. E a partir daí nós conversamos, discutimos, fizemos uma reflexão sobre aquele material e a decisão de que montar caiu sobre o Romeu e Julieta. E aí foi um trabalho muito muito bonito, assim, que de fato assim, o Romeu e Julieta, acho que ele coroa um momento em que várias coisas estavam muito maduras como estética, como caminho estético de trabalho no galpão. E o Gabriel soube de uma maneira brilhante assim, catalisar todo esse material, né? Então a gente trabalhou muito assim, o Romeu e Julieta, ele tinha uma coisa assim, uma ideia fundamental que norteou a construção do Romeu e Julieta foi a ideia da precipitação. A gente leu num artigo de um crítico inglês dizendo que Romeu e Julieta era a tragédia da precipitação, no sentido de que nenhum dos personagens conseguia pensar. Eles agiam antes de pensar. Então, eles se precipitavam numa ação que acabaria por ser desastrosa, né? Quer dizer, nesse sentido, é exatamente a tragédia da adolescência nesse sentido, né? O adolescente é aquela pessoa, quer dizer, tanto o Romeu como a Julieta, eles agem antes de pensar, né? Eles não pensam, mas todos os personagens, na verdade, eles são absolutamente impulsivos, né? Isso foi um elemento muito interessante para o trabalho, porque a própria ideia da perna de pau, né? Todo o trabalho era muito feito nas pernas de pau, é essa ideia da precipitação, essa possibilidade iminente de uma queda, de você cair, de se precipitar no abismo, né? Então, além das pernas de pau, todo o trabalho de composição corporal ele foi feito a partir dessa ideia da possibilidade da queda iminente, da precipitação. E o que aconteceu? Num determinado momento, a gente radicalizou de tal maneira isso que a gente montou, eram 2 escadas, assim, com mais ou menos uns 2,5 metros, quase 3 do chão, e a gente passava aqui em Minas a gente chama isso de pinguela, que é um pedaço de madeira, né, bem estreito, né? É uma pinguela que a gente passa para atravessar o rio, né? E todas as cenas eram improvisadas, os textos, as músicas, as canções eram improvisadas com os atores trabalhando em cima dessa pinguela, com a possibilidade de uma queda iminente a 2,5 metros, 3 metros do chão. Então, na verdade, assim, a gente tinha muito nos nossos corpos, né, um perigo, essa ideia concretamente do perigo iminente da queda, né? Isso foi muito importante para o processo de trabalho do Romeu e Julieta. Tanto é que quer dizer, além das pernas de pau, que é um instrumento que você está o tempo inteiro nessa possibilidade de cair, né? Todo o trabalho corporal dos atores foi feito muito a partir dessa coisa da pinguela, né? De uma passagem muito estreita a 2,5, 3 metros do chão, né? Outra coisa também que foi muito, muito importante no Romeu e Julieta foi a experiência que a gente desenvolveu na cidade de Morro Vermelho,
que é uma vila agrícola, ó, coisa de 60 quilômetros aqui de Belo Horizonte, perto, no município de Caeté, que é uma cidade maior, e boa parte, quer dizer, o coração desse trabalho, quer dizer, enquanto encenação, ele foi construído nessa cidade. A gente chegou lá, recebemos o apoio de um padre, Padre José, falou que a gente poderia ficar lá, por ele não teria problema, nos cedeu inclusive a casa paroquial, e a gente montou o cenário na praça. É uma praça de chão batido, assim, um lugar assim muito pequeno, deve ter uns 2.000 habitantes até hoje, e todo o processo de trabalho foi montado ali. Quer dizer, a gente ensaiava o dia inteiro, né? De manhã a gente ensaiava as músicas, fazia coreografias ou passava texto, e à tarde, mais no final da tarde, a gente fazia um geral da peça. E era o momento exatamente em que os trabalhadores rurais estavam chegando do campo, né? E eles ficavam ali assistindo a peça. É muito curioso, assim, que em vários momentos eles chegavam a reclamar do diretor: não, vê se você não para de interromper, aí a gente quer assistir, fica quieto. Então tinha toda uma coisa muito divertida também, né? E essa experiência em Morro Vermelho, ela foi muito importante porque ela deu, claro, a gente tinha que cortar o texto, né? Que era uma coisa muito dramática assim para o Cacá Brandão, que era o dramaturgo, né? E ele tinha feito toda a pesquisa, o estudo da peça e do momento também, né? Essa coisa do barroco, porque o nosso Romeu e Julieta queria ser um Romeu e Julieta absolutamente barroco, mineiro, nesse sentido assim de ter uma coisa de goiabada e queijo, né? Uma coisa popular mesmo. O Gabriel sempre falava muito disso, de um espetáculo voltado para o interior do Brasil, né? Era exatamente um espetáculo que falasse para as pessoas que não tinham conhecimento, não tinham domínio das convenções do teatro, né? Quer dizer, era um espetáculo de rua, né? E isso foi muito importante nesse momento, porque a atenção do público assistindo a peça deu para o Gabriel e para o Cacá Brandão muitos elementos assim de que momentos que a atenção do público caía, que momentos que a atenção do público subia, né? Então foi uma prática muito importante nesse sentido também, para que o espetáculo a gente pudesse fazer um corte, né, no texto do Shakespeare, que era uma coisa muito sofrida, porque um texto magnífico, né, como Romeu e Julieta, e era um texto de 3 horas para se montar integralmente, e a nossa ideia era de ter uma peça mais ou menos de 1h40, como de fato aconteceu. Bom, o espetáculo ele teve uma carreira muito significativa, né? Quer dizer, ele abriu muito assim uma perspectiva assim do teatro de rua no Brasil, né? As pessoas falavam muito assim, um espetáculo que junta Shakespeare com o teatro popular brasileiro, com a rua, é realmente uma coisa extraordinária, assim. O espetáculo ele causou muita sensação naquele momento ali, em 1982, 92. Ele tem um aspecto assim, foi um espetáculo que a Wanda, que fazia a Julieta, ela morreu num acidente de carro, né? Então tem uma primeira etapa do espetáculo, que é o lançamento dele, que vai de setembro de 92 até abril de 94, mais ou menos, que é quando ela tem esse acidente de carro. E aí o espetáculo para, evidentemente, e aí ele só vai retornar em 1995, já com a Fernanda Viana fazendo a Julieta, né, e que o Gabriel procurou fazer uma coisa até assim muito diferente mesmo, né? Ele colocou a Fernanda com sapatilha de balé clássico, né? E ela trabalhava muito com essa ideia também da precipitação, né? Ela trabalhava o tempo todo na ponta, né? E isso criou, assim, fez com que as marcações, o jogo teatral dessa segunda Julieta
com o Romeu e com a peça em geral fosse muito diferente, assim, o que foi muito positivo, assim, muito inteligente da parte dele ter optado por essa diferenciação bem acentuada mesmo, né? É que se a gente faz por aqui, O espetáculo, acho que entrou um som aqui, gente. né? Se você faz me passa Lu, aqui, você consegue desativar? É da Noemi. agora dá. Ah, eu que tenho que... Não, a Lu Baroni. Ah, tá. Da Consegue Noemi. desativar? Ó, A Noemi? Lu consegue. Isso. Só um minuto. Desligo, só um pouquinho. Opa. Desculpa. Que aí o espetáculo ele teve, né, uma coisa assim muito essa ideia de um espetáculo de teatro feito para o Brasil profundo, né, para o Brasil, essa ideia da goiabada com queijo, um Brasil do interior, o interior do interior do Brasil, e que foi muito bonito, assim, porque era exatamente isso, assim. Acho que a gente rompia com uma coisa, vamos dizer assim, clássica, né, do Romeu e Julieta, da obra do Shakespeare, né. E é curioso também, a gente usou uma tradução, que é uma tradução belíssima do Honestaldo de Penaforte, que é, ao mesmo tempo, a tradução mais barroca, né, da peça. Assim, ela tem imagens assim bastante exageradas. Quer dizer, a peça ela trabalhava muito com essa ideia de uma estética barroca, né? O lançamento do projeto, a gente foi para Ouro Preto e passou um dia em Ouro Preto, vendo aquela arquitetura barroca, aqueles anjos, aquela coisa do Aleijadinho, né? Para nos povoar muito desse lugar aí de Minas, do barroco, né? Que está muito associado também com a época do Shakespeare, que o Shakespeare escreveu essa peça, né? Então, e aí o espetáculo fez um grande sucesso mesmo, viajou pelo Brasil inteiro, por muitos lugares, muitos festivais e países diferentes, e ele teve esse feliz encontro com o Globe Theatre, né, que é o teatro do Shakespeare, né? O Globe é um projeto muito interessante, assim, é um projeto até de um americano, que se chama Sam Watanabe, agora eu não sei se é Watanabe, o sobrenome me escapa um pouco, mas é um ator americano e que ele lançou esse projeto em Londres de construir um teatro, fazer uma construção arqueológica, um empreendimento arqueológico que fosse reproduzir a casa de espetáculo que tinha sido do Shakespeare, exatamente como ela teria sido construída. É claro que por questões imobiliárias ele não conseguiu fazer exatamente no lugar, né, onde teria sido o teatro do Shakespeare, mas é um lugar próximo, né? E toda a construção do projeto foi uma construção feita exatamente nos moldes da construção, ao ponto assim, de que eles não usaram nenhum tipo de prego, nenhum tipo de parafuso, né? As madeiras que eles usaram para a construção do teatro eram madeiras que existiam na época, que eles tiveram que pedir permissão para a rainha para poder cortar essas madeiras e usar na construção do teatro. Então foi uma construção arqueológica nesse sentido, né? E foi muito bonito porque nós estávamos em Londres em 98, participando de um festival de Minas na Inglaterra, em Londres. E aí nós levamos o Romeu e Julieta, nós apresentamos num circo, num parque em Londres, o Battersea Park. E aí, isso foi em 98, a maioria das pessoas do público que foram assistir eram brasileiros, né? Teve pouca repercussão assim dentro do público de teatro em Londres. Mas um grupo de pedagogos do Globe Theatre, o Globe na época estava sendo construído, ele vai inaugurar acho que em 99 por aí. Eles assistem o espetáculo e nos convidam para ir lá
acompanhar, ver um dia assim o projeto, a construção do teatro, né? O teatro estava sendo construído. E aí, coisa de quase 2 anos depois, eu recebo um telefonema do Paul Heritage, que é um inglês que trabalha muito com companhias brasileiras, e ele nos produziu lá em Londres. Ele me perguntando assim, olha, o pessoal do Globo está perguntando se aquele Romeu e Julieta que eles assistiram no Battersea Park continua vivo, continua com o mesmo elenco, e que eles tinham interesse de levar vocês para uma temporada de 2 semanas lá no Globo. E foi, de fato, o que aconteceu. Assim, era muito interessante ver a reação do público inglês, né? Um público assim, muito apaixonado, que conhece muito Shakespeare. E, enfim, é muito comum assim, no espetáculo você ver a pessoa assistir a peça lendo ela em inglês. Assim, ao mesmo tempo, eles conhecem tanto a peça que isso se torna desnecessário. Mas eles diziam muito assim para a gente que, de alguma forma, aquela montagem, que era uma montagem assim, quase que tinha um olhar um pouco infantil, né? Quer dizer, a primeira cena da peça, da Guerra dos Montecchio com os Capuleto, era uma verdadeira brincadeira de crianças assim, brincando de guerra, né? As armas eram armas de pau, né? Espadas de pau, tinha uma coisa quase infantil na nossa montagem do Romeu e Julieta. E os ingleses diziam muito isso, que, de certa maneira, a gente tinha aberto os olhos para eles de um aspecto popular, assim, quase naif da obra do Shakespeare, que eles, assim, pelo envolvimento, né, por uma certa autocrítica que eles desenvolviam fazendo Shakespeare, eles já não conseguiam acessar esse lugar, né? Foi uma temporada incrível. Tanto é que, em 2012, quando o Londres estava sediando a Olimpíada, o Globo resolve fazer uma Olimpíada cultural. E a ideia deles foi fazer as 37 peças do Shakespeare com línguas das mais diversas dos 5 continentes do mundo. E aí eles nos consultam mais uma vez, dizendo: o Romeu e Julieta, a gente queria que fosse o Romeu e Julieta de vocês. E aí a gente já tinha parado de fazer a peça, mas como o Galpão estava completando 30 anos, né, como a Estela falou, e era uma maneira também da gente comemorar esses 30 anos de uma maneira especial, a gente remontou a peça, né? A peça foi remontada e foi levada nessas Olimpíadas Culturais em Londres. Mas é um espetáculo que realmente assim, ele teve um lugar assim muito especial na história do Galpão, e acredito, né, sem modéstia, que teve um lugar muito especial na história do teatro brasileiro também, né? Ela é uma, uma leitura absolutamente brasileira, absolutamente mineira, absolutamente interiorana dessa tragédia do Shakespeare, né? A tragédia talvez mais conhecida dele, assim, como era impressionante isso também, como as pessoas mais humildes assim sabiam que Romeu e Julieta pelo menos era uma história de amor, né? Sabiam que era uma história de amor. E isso causava assim uma comoção muito grande, esse encontro com o público, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa ideia, né, do teatro do Galpão também, um teatro que busca uma relação muito próxima, muito quente com o público, né? Não sei, gente, acho que por enquanto é isso, aí a gente vai conversando. Ótimo, então muito obrigada, Eduardo. Acho que a gente conseguiu ter um panorama bem amplo do que foi o surgimento do Galpão e também da criação, né, desse espetáculo, que foi realmente um marco e uma espécie de um divisor de águas, onde o teatro de rua ganhou um lugar estético diferenciado. E eu vou formular a primeira questão para a gente abrir esse momento, né, de troca com os nossos alunos,
que é em relação à visualidade do espetáculo. Essa apropriação do barroco e as formas que se desenvolvem no figurino, a seleção das músicas, o formato que elas ganham. E já embutido aqui, aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho da musicalidade, que ela faz parte daquilo que a gente entende como linguagem do galpão. Quando a gente fala de linguagem do galpão, é impossível dissociar a música. É muito difícil. Então, eu queria que você falasse desses dois aspectos. O primeiro, em relação à visualidade, que surge como uma marca, esse barroco, a partir do Romeu e Julieta, e depois vai aparecer em diversos outros espetáculos. E da musicalidade, que também... e esses dois aspectos que acabam, durante um período respeitável, configurando uma linguagem do galpão. Essa coisa, por exemplo, do figurino foi muito bonito assim como processo, porque a gente chegou em Morro Vermelho com uma proposta. Era a Luciana Buarque que fazia os figurinos, junto com o Gabriel, porque o Gabriel sempre põe a mão também nos figurinos, e ele tinha uma ideia assim de um branco que situasse o casal, né, Romeu e Julieta, e uma coisa mais para o escuro, que fosse os outros personagens. Mas aí, quando ele chega em Morro Vermelho, a paisagem de Morro Vermelho transforma muito a cabeça, a concepção estética dele sobre o espetáculo. Morro Vermelho é uma cidade que tem muito casa de pau a pique, né? Aquelas casas, né, feitas com lama, né, e cal, né, que é uma coisa assim bem típica de um interior profundo do Brasil, né? E aí ele começa a trabalhar, ele abandona assim toda uma estética que ele tinha até então pensado para a peça, e ele começa a trabalhar com essa ideia das roupas pintadas com cal, né? Caiadas, roupas caiadas. E o espetáculo ele se transformou muito em Morro Vermelho, por exemplo, toda aquela coisa das flores de plástico, com uma coisa assim profundamente popular brasileira também. As casas em Morro Vermelho tinham muitas flores de plástico, assim, as próprias cruzes de Romeu e Julieta, né? Elas foram trabalhadas em Morro Vermelho, né? Quer dizer, é um espetáculo que ele brinca muito com essa coisa infantil, né? Essa coisa das espadas, das armas, né? E isso estava muito presente na música também, né? A música, a gente foi para uma pesquisa que ia muito para a Belle Époque da música brasileira, né? Aquela coisa assim das valsas e dos lundus, né? Aquela coisa de Chiquinha Gonzaga, né? O Lua Branca, tinha uma coisa assim da música popular brasileira, né? E uma música infantil também, né? O próprio Flor Minha Flor, que é uma música, é uma roda de crianças, né? Então, esses foram elementos também que eu acho que, sem dúvida nenhuma, eles falavam muito para essa coisa de um Brasil profundo, né? De um Brasil do interior, né? Um Brasil mais singelo, assim, e que funcionava muito bem como linguagem, né? Era muito surpreendente como linguagem, né? Porque ela conseguia exatamente isso, assim, uma comunicação absoluta, seja com os mais intelectualizados, os mais, né, embasados para entender Shakespeare e a obra dele, até as pessoas mais simples, né, que isso foi realmente uma coisa extraordinária. E isso, num certo sentido, deve muito a Morro Vermelho, como esse lugar, assim, essa gente simples, esses trabalhadores rurais, né, que nos acompanharam assim durante 10 dias, né, na elaboração do trabalho, né? Então, acho que isso foi, de fato, muito importante. Deixa só uma outra curiosidade bem rapidinha, gente, eu prometo que eu não pergunto mais.
Essa ida para Morro Vermelho, ela está relacionada com a experiência do teatro antropológico, porque aconteceu no Peru, aconteceu no México, e tinha sempre essa ideia de fazer um retiro, né? Você retira os artistas do seu lugar e coloca num meio muito, muito simples, e ali ele tem uma rotina de criação que não sofre interferências do cotidiano das grandes cidades, né? Belo Horizonte é uma grande cidade. Essa experiência de Morro Vermelho teve a ver com isso? Acho que sim, acho que teve, assim, teve uma certa influência, né, desse lugar aí. Quer dizer, eu acho que é sempre muito importante você, como artista, você ter essa possibilidade de romper um pouco com o seu cotidiano, né? Isso cria um lugar especial, assim, de descoberta, de novas possibilidades, porque o cotidiano, o hábito, é uma coisa muito difícil, assim, mortal para a arte, né? Quando a gente cai num lugar do hábito e do cotidiano, a gente perde muito, né? As coisas deixam de ser mágicas, né? Então é uma busca pela magia mesmo. Acho que sem dúvida nenhuma tem uma certa influência, né, do teatro antropológico aí nesse sentido, né? Quando nós vivemos uma experiência como montar um espetáculo que era troca dos os diretores dos grupos trabalhavam com atores dos outros grupos, e a gente montou várias cenas, todas cenas de 7 minutos, fazendo uma espécie de uma homenagem ao Grotowski. Era um lugar assim muito especial, um lugar mágico, um lugar assim de você sair, né, do seu cotidiano, da sua vida diária, e ir para um outro lugar. Assim, eu sempre acho que a criação artística ganha muito com esses inputs, né, de provocação, né, e de fato ele foi muito importante nesse sentido, né? Por exemplo, o que a gente até hoje faz um pouco, né? A gente sempre procede com interrupções no nosso processo de ensaio, né? Que é um momento também de você colocar tudo aquilo que você trabalhou num outro lugar, assim, para você ter uma pausa, ter um outro olhar para aquele material que você está trabalhando. Então, quase todos os nossos espetáculos, a gente gera um material de trabalho, que normalmente é o material que já é meio que a massa, né, o barro do espetáculo, mas a gente sempre para um momento, porque essa parada também nos dá a possibilidade de ter um outro olhar sobre aquele material para reelaborar ele, refazer ele. Obrigada, então agora está aberto para as perguntas, gente, dos alunos. Obrigado, querido. Carlos, pode. Como é que faz? Eu vejo aqui pelo... Vamos me mandar aqui no bate-papo ou vai falar? Não, eu vou liberar as pessoas. Elas mandam as perguntas aqui e aí eu vou falando. Tá, beleza. Agora é o Carlos Becker que vai falar. Beleza, estão me escutando? Bom, oi Edu, tudo bem? É o Carlos falando aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade, na verdade. A primeira, como vocês chegaram na ideia do carro, né, como cenário? Eu achei muito interessante também, até a forma como foi usada. E a segunda como ele é teatro de rua, devem ter acontecido várias situações inusitadas, né? Com vocês. Eu queria que você citasse uma, assim, que te marcou bastante ou que foi algo bem, enfim, significativo para você. É isso. É muito curiosa a sua pergunta, porque o Gabriel, quando nos procurou, quer dizer, ele viu a gente trabalhando no Rio, aquilo que eu falei que a gente estava lá no Rio fazendo temporada, e a gente viajava sempre com a nossa veraneio. A gente, quer dizer, eram momentos assim, uma época mais simples do galpão,
os atores, os cenários, os figurinos, a gente conseguia colocar tudo na Veraneio. A Veraneio tinha um grande bagageiro, assim, que a gente colocava tudo em cima dela, né? E o Gabriel nos viu muito trabalhar com a Veraneio, né? E foi muito interessante, porque ele falou, quando a gente se reuniu para vamos fazer uma peça, a primeira coisa que ele falou, o Gabriel é um diretor que pensa muito também nessa coisa assim do chão que os atores vão pisar, né? E ele falava isso, que eu não sei que peça que a gente vai fazer, mas eu sei que essa peça vai ter como cenário a Veraneio de vocês, né? Então, antes de decidir que peça que seria, ele já tinha decidido que o cenário seria Veraneio. E foi interessante porque esses workshops a que eu me referi, né, que foi o Caldeirão de la Barca, o Grande Teatro do Mundo, né, o Morte e Vida Severina, o Teatro Musical Brasileiro, as primeiras histórias do Guimarães Rosa, o Romeu e Julieta, todas as cenas, todos os workshops foram criados usando a Veraneio como cenário, né? Então, é curioso porque a gente não sabia que peça seria, mas a gente sabia que o cenário seria a Veraneio. Então, já nesse processo de construção das cenas, a gente tentou usar todas as possibilidades, né? Janela em cima, na frente, atrás, com escadas, né? Fomos elaborando já com a certeza de que o cenário seria a Veraneio, né? E aí essa coisa da rua, evidente que assim a gente tem muitas histórias na rua, né? Histórias assim, desde cachorro que morde ator até bêbado que entra em cena, doido que entra em cena e não deixa a peça seguir, né? Eu lembro de uma história muito boa, assim, em Taguatinga, em Brasília, né? A cidade satélite de Brasília. O espetáculo quase foi interrompido, porque uma senhora ela entrou por trás da peça, né? A Teuda estava sentada lá no... Eduardo, desculpa te interromper, mas o seu volume está bem baixo. Acho que seu microfone baixo. caiu. Isso. Aí, agora... Melhorou? Melhorou. Isso, obrigado, desculpa. E aí veio uma senhora falando que a Teuda tinha roubado o papel dela, que ela era colega de cela dela, ela tinha abandonado a prisão, tinha acabado de sair da prisão e ela, louca, né, uma doida, falou que a Teuda era colega de cela dela e que ela tinha roubado o papel dela nessa peça, então que ela estava ali para retomar o papel dela. E até a gente conseguir né, enrolar essa moça, né, e dizer que não, que a Teuda não era não sei o quê, que era outra coisa, né? Praticamente a gente teve que, em algum momento, interromper o espetáculo, né? Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, né? O que é interessante assim também, porque o teatro de rua é um teatro assim muito ele trabalha um pouco assim aquela coisa que o Arthur falava assim da iminência do imponderável, né? Então, quer dizer, eu acho que é legal para um ator trabalhar na rua muito nesse sentido assim de encontrar um imponderável mesmo, a possibilidade, a fragilidade da encenação. A encenação ela fica muito menos protegida nesse sentido, né? Então é uma coisa muito rica, assim, é um aprendizado muito rico essa coisa da rua, né? Dá muita cancha para o ator assim de como tentar controlar uma determinada situação que está fugindo do seu controle, né? A rua te coloca muito nesse lugar do perigo, o que é muito vivo para o ator, né? Muito obrigada. Ariel, pode? Oi, Eduardo, aqui é o Ariel. Tá me Tudo escutando? bem?
Tô te Tudo escutando. certo. Legal. Na verdade, o que eu tenho uma curiosidade, ali na peça é bem visível esse que clownesco, né, que é apresentado. E aí o meu interesse era entender como esse é o lugar, como é o lugar do palhaço dentro da investigação dessa peça, como que se chegou nesse lugar, como foi esse processo. Uhum. Não, acho que tem assim alguns personagens desde o princípio partiram muito de um trabalho clownesco, né? O próprio Mercúcio, né? O Teobaldo, né? Eram personagens, quer dizer, a própria senhora Capuleto, né? Eles se colocam assim num trabalho de composição que vem muito dessa coisa clownesca, né? Já o Romeu e Julieta não, o Romeu e Julieta ficavam numa contraposição a essa coisa clownesca, essa coisa mais farsesca, mais exagerada, né? Era uma coisa mais dramática, vamos dizer assim, né? A contraposição desses dois elementos foi também uma construção muito importante para o trabalho, né? Agora, essa coisa, assim, como eu disse, assim, acho que o Galpão, naquele momento, eu acho que o Gabriel soube também organizar todos aqueles materiais que ao longo da história do Galpão, nesse momento aí com 8 anos de história, eles estavam muito à mão, né? E o Gabriel soube de uma maneira brilhante usar todos esses elementos a favor de uma encenação que foi uma encenação realmente muito comovente nesse sentido, né? Arrebatadora. Não sei se eu te respondi. Pessoal, não se acanhem, por favor. Vamos fazer pergunta aí. Enquanto eles não pensam numa pergunta, tem uma coisa que você trouxe para a gente que é muito interessante em relação à montagem do Romeu e Julieta, mas que eu inclusive vejo ainda hoje no trabalho do Galpão, que é o flerte com o risco. E aí, como o grupo elabora essa questão do risco, porque assim, ela aparece lá, mas ela vem permeando os outros trabalhos do Galpão também, principalmente os últimos, o Nós e os outros, acho que tem essa questão com uma elaboração diferenciada, mas muito, muito presente. Então, se pudesse falar um pouquinho, enquanto as pessoas estão formulando as perguntas, a gente está saindo um pouquinho do Romeu e Julieta, mas ela surge lá esse lugar como uma pesquisa, né? Não, acho que sem dúvida, assim, acho que é importante essa coisa do risco, né? Eu acho, por exemplo, quando a gente vai discutir um projeto novo, a gente se pergunta muito assim, o que fazer, por que fazer e como fazer, né? E um dos elementos norteadores da nossa escolha é sempre um pouco essa coisa de o que nós não dominamos, né? É uma questão curiosa essa, porque assim, muitas vezes um sucesso ele é muito bom, assim, ele ajuda muito, né? Mas ele pode ser muito perigoso também, né? O próprio Romeu e Julieta, nós chegamos num patamar assim com Romeu e Julieta e depois também com a Rua da Amargura, que era um espetáculo também muito que trabalhava muito essa questão do circo-teatro, né, com uma coisa assim de uma estética da religiosidade brasileira, né, de Minas Gerais, que foi um espetáculo também que fez um grande sucesso, né, ao ponto assim de as pessoas até acharem em um determinado momento que o Galpão era um grupo do Gabriel Vilela, né, tamanho impacto daqueles dois espetáculos, né, que tiveram, né. Mas a gente soube, assim, em vários momentos,
contrariar um pouco o que seria assim o sucesso, o que seria um caminho que a gente sabia que funciona, né, que daria muito certo, para tentar outros tipos de trabalho, né? Porque eu acho que o trabalho ele se justifica também muito como um aprendizado, né? Você trabalha não para você produzir uma peça que seja excelente, claro, produzir uma peça que seja excelente, que as pessoas gostem, que faça sucesso, tudo isso é importante, mas também, principalmente, produzir um material que seja desafiador, né? Que ele represente um risco, que ele represente a possibilidade de um aprendizado. Eu acho que tudo isso é muito importante para o trabalho de um grupo de teatro, de um coletivo, né? Então, por exemplo, quando a gente foi fazer o Partido, que era uma peça dirigida pelo Cacá Carvalho e que fazia uma adaptação de um romance do Ítalo Calvino, Visconde Partido ao Meio, ali a nossa discussão era uma discussão muito assim, por que trabalhar com o Cacá Carvalho, né? Porque a gente sentia que naquele momento o Galpão estava trabalhando nisso, não tem nenhuma crítica ao Gabriel, um encenador extraordinário, né? Mas um encenador, ele é um encenador, ele trabalha, ele manipula as peças em cena para a sua cena de uma maneira brilhante, brilhante, é um trabalho, é um aprendizado sempre trabalhar com o Gabriel, mas a gente naquele momento precisava trabalhar com outro, colocar o nosso trabalho num outro lugar, né? Seria exatamente assim, quer dizer, a perspectiva não era da encenação, mas era da perspectiva de eu como ator, como é que eu me coloco em cena, como é que, né, esse trabalho sobre mim mesmo, sobre o meu trabalho de ator, uma reflexão sobre o meu trabalho de ator, mais do que uma reflexão sobre uma determinada encenação, seria fundamental. E aí tem outros exemplos, né? Por exemplo, quando a gente decide trabalhar com Paulo José, é uma reflexão que a gente tinha feito, que o nosso trabalho de teatro era um trabalho muito mais corporal do que da palavra, e que a gente precisava ter um mergulho sobre essa questão da palavra no teatro, né? E nós tivemos a sorte, né, do Paulo ser apaixonado pelo Galpão, mas assim, por que a gente vai atrás do Paulo? Porque o Paulo é uma pessoa que tem essa formação de um teatro brasileiro ali, que ele começa nessa coisa do rádio, né? Esses grandes atores que esmiuçam com muita precisão, assim, muito cuidado, a questão da palavra no teatro, que era algo que a gente achava que o nosso teatro, nascido na década de 80, nascidas, portanto, num momento em que, voltando à década de 80, né, e à ditadura militar, num momento em que as pessoas desconfiavam muito da palavra, né? A palavra era sempre uma mentira, um embuste, uma coisa dos militares, né? E era natural que nesse momento a gente se influenciasse muito por um teatro assim, tipo living theater, né? Um teatro muito mais do impulso corporal do que da intelecção da palavra. Então, quando a gente montou com o Paulo o inspetor-geral do Gogol e o Homem a um Homem do Brecht, era claramente assim, um encontro com um grande ator, um grande diretor, um grande homem de teatro, né, para que a gente pudesse fazer um mergulho mais cuidadoso nessa questão da palavra, que era uma coisa que nos escapava muito. Ao mesmo tempo, assim, por exemplo, quando a gente resolve fazer Tchekhov, já que a gente vai fazer a viagem a Tchekhov com 2 espetáculos, né? O Tio Vânia, dirigido pela Yara de Novaes, e o Eclipse, dirigido por um encenador russo, o Yuri Auschwitz, era também uma questão assim, fazer Tchekhov é um momento importante para um ator. Era um momento que a gente estava
ali por volta, todos chegando aos seus 50 anos, uma virada assim, outonal na existência, na vida, né? E que passar por Tchekov era uma experiência absolutamente fundamental, assim como fundamental também, num certo sentido, foi, nesses últimos anos, passar pela performance, por uma coisa assim mais do Márcio Abreu, né? O Márcio trabalha muito esse teatro mais performático, um teatro que busca muito uma questão assim da permanência, a questão do aqui, do agora, do acontecimento, mais do que uma peça, busca se fazer um acontecimento teatral, né? Essa que é muito a proposta assim desse teatro performático do Márcio. Então, acho que em todas essas experiências está muito presente essa questão do risco mesmo, né? De buscar. Por isso que é tão difícil descobrir que novo projeto fazer, né? Porque não é simplesmente fazer um projeto que vá agradar ou que vá fazer sucesso, mas é um projeto que, de certa maneira, ele nos provoque, ele nos coloque num lugar assim de incerteza, de insegurança e de busca por um aprendizado, né? Não estou ouvindo. Obrigada. Obrigado, querido. Bianca. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bom? É a Bianca falando. Eduardo, eu queria te perguntar sobre esses. Eu fiquei um pouco curiosa sobre esses procedimentos que você falou da pinguela e da perna de pau. Uhum. E eu queria que você pudesse falar um pouco mais. Eu fiquei até na dúvida, na verdade, se vocês chegavam até a andar com a perna de pau em cima desse negócio que você falou. E eu queria perguntar também sobre a questão da comédia dell'arte, como que vocês trabalham essa linguagem, e, enfim, como que ela entra no trabalho de vocês também. Obrigada. Nada. Não, assim, a comédia dell'arte acho que é um capítulo assim fundamental do teatro popular, né? Essa coisa das máscaras da comédia dell'arte, como esses comediantes dell'arte elaboraram, né, de uma maneira muito muito precisa, com muita argúcia, assim, essa coisa dos tipos populares, né? E também como é que a improvisação era constituída na comédia dell'arte, né? Você vê assim um ator que ele desenvolve um determinado canovaccio e a partir dali ele cria toda uma peça, uma situação que é muito feita na improvisação, né? Muito jogada, muito em jogo com o público, né? Então a comédia dell'arte realmente é e também assim toda a composição corporal proposta muito sensível, muito bem elaborada da comédia dell'arte de fato assim faz da comédia dell'arte um lugar muito muito especial assim. Acho que um grupo de pessoas que queira trabalhar o teatro popular assim, acho que de fato precisa passar pela comédia dell'arte, né? Foi muito interessante o nosso encontro com a comédia dell'arte também, porque a gente montou, na verdade, 2 espetáculos de comédia dell'arte. O primeiro foi o Arlequim, Servidor de 2 Amos, do Goldoni, que é uma peça extraordinária, assim, não sei se vocês conhecem, mas talvez assim seja a maior peça, a maior dramaturgia escrita, quase como em gabinete, por essa coisa que a gente chama de comédia dell'arte, foi criado pelo Goldoni. Curiosamente, o Arlequim, Servidor de 2 Amos, é o ápice e ao mesmo tempo a decadência da comédia dell'arte, porque ali a comédia dell'arte começa a ser absorvida pela corte francesa, né? O Goldoni vai morar na França e representa um pouco assim a perda de toda aquela coisa, aquele frescor que a comédia dell'arte, que o improviso da comédia dell'arte tinha
em prol de uma elaboração levada ao máximo extremo, né? E foi curioso, porque a gente fez esse espetáculo depois de inúmeros estudos da comédia dell'arte. Nós passamos praticamente um ano trabalhando as máscaras da comédia, a corporeidade, né, dos tipos da comédia, e improvisando muito várias situações. Mas quando a gente foi montar uma dramaturgia como o Arlequim, do Goldoni, a gente fracassou completamente, porque era uma arquitetura construída de uma maneira muito sólida, assim, muito quase como um teatro burguês, assim, um teatro da corte, assim, uma peça quase como uma peça de gabinete, assim, escrita com uma habilidade assim extraordinária. Mas todo o trabalho que a gente tinha feito da comédia dell'arte, que era um trabalho muito mais do improviso, do jogo teatral, do jogo do ator com seus colegas, com seus parceiros e com o público, né? Essa coisa da triangulação que está muito presente no teatro popular, a gente perdeu muito isso, né? E a gente só vai conseguir retomar ou conquistar um espetáculo que pelo menos nos deixou satisfeitos, que foi quando a gente fez um sketch, né? Um canovaccio da comédia dell'arte que chamava a Comédia da Esposa Muda, que era a história de um marido, é um briguela, né, que quer que sua esposa, chamava Vesúvia, que era por causa do vulcão Vesúvio, né, que ela falasse, porque ela era muda. Então, por isso que chamava a Comédia da Esposa Muda. E aí eles chamam um doutor, né, que é uma outra máscara da comédia dell'arte. Esse doutor cura ela começa a falar, só que ele queria que ela falasse só coisas boas dele, que ele era um ótimo marido, que ela o amava, aquelas coisas todas. E o que ela fala o tempo inteiro é que ele é um monstro, ele é um péssimo marido, ele bate nela, ele é horroroso, ele é ladrão, né? E aí era uma situação muito engraçada, muito simples, né? Mas que coroava muito essa questão do teatro popular, assim, e muito feito no improviso, né? Então, acho que realmente assim, é curioso, foi um momento que a gente teve 2 encontros com a comédia dell'arte e um deles nos deixou altamente insatisfeitos com o resultado final, né? Mas eu fiz essa digressão toda sobre a comédia dell'arte, mas a comédia dell'arte de fato, acho que um lugar muito especial do teatro popular, né? Um lugar muito importante. Não há como assim pesquisar o teatro popular, né, nas suas mais variadas vertentes, como por exemplo o teatro oriental, que é muito importante também, né? Mas a comédia dell'arte é uma vertente absolutamente fundamental. E essa coisa da precipitação, né, da gente estar o tempo todo em cena a ponto de precipitar-se, né, ela foi fundamental, porque exatamente, quer dizer, não que a gente não subia na pinguela com as pernas de pau, isso não, mas a gente, por exemplo, trabalhava muito com os instrumentos, né, tocando na pinguela e batendo texto e cantando canções, né. Isso evidentemente despertou nos corpos dos atores uma memória que era sempre a memória do perigo, né? Aí, de um determinado momento, a gente, por exemplo, em alguns momentos a gente colocava fios, né, elásticos pelo chão, né, presos nas 2 pontas, e a gente procurava caminhar uma espécie de uma corda bamba nesses elásticos, né? Quer dizer, mas esse trabalho da pinguela como uma coisa concretamente perigosa, com o risco da queda ser uma coisa concreta, iminente, possível, né? Isso trouxe para os nossos corpos a possibilidade de um perigo assim que realmente
foi muito importante, porque se não fosse isso, talvez aquele trabalho da precipitação, ou dessa corda bamba, vamos dizer assim, ele se tornasse um tanto artificial, né? Mas como a gente trabalhou de fato com essa questão do perigo, eu acho que esse perigo ficou entranhado nos nossos corpos, nas nossas memórias corporais. Isso foi muito vivo para a construção do espetáculo e também para a construção dos personagens. Pita, pode falar. Então, e a partir disso mesmo, de todo esse trabalho que foi feito aí para a montagem do Romeu e Julieta, como é que foi para os atores remontar tanto tempo depois de vocês não estarem mais fazendo o espetáculo? Como é que foi para os atores, inclusive com base nisso tudo que você acabou de falar? Foi bastante difícil, assim, porque o Romeu e Julieta, por exemplo, para mim era um espetáculo. Quer dizer, imagina, eu montei a estreia do espetáculo foi em 92, eu tinha 31 anos, né? A retomada do espetáculo eu já tinha 39, eu já tinha mais de 50, né? 20 anos de passagem do tempo aí. E aí era um espetáculo assim intensíssimo fisicamente, né? Era um espetáculo que praticamente eu não parava momento nenhum, assim. Parava mais no final, assim, né? Quando o Romeu vai para o exílio, a última meia hora do espetáculo era mais tranquilo, assim, um momento só depois que eu voltava, né? Mas era um espetáculo muito difícil de fazer, muito fisicamente muito pesado. E até assim, para a gente não cair nessa coisa assim muito do sucesso, de ficar fazendo, repetindo uma mesma peça, nós nos combinamos, a nossa combinação para retomar o Romeu e Julieta eram duas. E a gente ficaria 1 ano com a peça, né? A gente não passaria de 1 ano com a peça, e que a gente só cobraria 50 mil reais de cachê, para a gente ganhar bastante dinheiro. Obviamente que os 50 mil reais a gente não conseguiu manter essa promessa. A gente só conseguiu, aí acabou que o espetáculo já era feito por um preço mais baixo, enfim, aquela coisa toda. Mas foi um espetáculo que a gente retomou muito com essa perspectiva de um ponto final, assim, para não ficar. E eu acho, assim, fazendo o espetáculo, era bem difícil fazer o espetáculo. Era um espetáculo assim que exigia fisicamente demais, assim. Parecia que o espetáculo tinha sido construído mesmo para outros atores, né? Porque nós ali com aquela idade que a gente já tinha, todos assim com mais de 50 anos, aquilo ali já não éramos aqueles atores que tínhamos criado Romeu e Julieta em 1992, né? Então era quase como uma concessão, mas que ela precisava ter um tempo restrito, assim, bem delimitado. Natasha. Olá, tudo bem, Eduardo? Aqui é a Natasha. Eduardo, bom, eu acho que eu vi todos os espetáculos do Galpão desde 2002, quando eu assisti o Romeu e Julieta no Parque do Ipiranga. Eu estava no 3º ano de faculdade de artes cênicas na época, e foi um impacto muito grande de teatralidade, aquela dimensão de teatralidade. Mas eu queria te perguntar a respeito de uma ideia, na verdade, que vai além desse espetáculo, que eu acho que tem a ver com a trajetória de vocês. É a respeito de uma ideia que quem me trouxe essa ideia pela primeira vez foi o Yuri Auschwitz, que eu sei, por isso eu quero fazer essa pergunta a você, que sei que vocês trabalharam e que, enfim... A questão é que o Yuri, em 2009, acho que um pouco antes do trabalho que ele fez com vocês, ele esteve com a gente lá na Companhia Teatro Balagan,
E ele perguntou assim para a gente na época, se a gente vivia no teatro e visitava a vida, ou se a gente vivia na vida e visitava o teatro. Né? Colocando muito claro uma distinção entre vida e arte, que para ele, dentro da tradição do teatro russo, é uma distinção muito importante, que não significa uma oposição, mas uma separação. E aí eu fico, desde então, lá na Balagan, a gente ficava tentando se responder isso. E hoje eu acho que a gente responde isso de uma forma um pouco diferente do que a gente respondia em 2009. A pergunta um pouco para você eu queria saber como é para você, né? Não sei nem se é uma resposta a respeito, que você pode responder em nome do Galpão. Como que é isso para você hoje? Né? Eu vejo, por exemplo, que no Romeu e Julieta, esse sentido de teatralidade, principalmente por conta da relação com as matérias populares, enfim, era muito presente. E num espetáculo como Nós ou outros, eu já vejo isso de uma forma diferente, mas ainda muito forte, uma dimensão do teatro como artesania, como cuidado com as matérias. Mas a questão é, você acha que essa ideia dessa separação entre teatro e vida, ela ainda é possível hoje, quando a realidade, assim, a vida na política, na arte, ela se faz assim tão ostensiva? Ainda é possível pensar num teatro em que o ator fica dentro de sala de trabalho, laboratorialmente trabalhando em cima de uma mesma matéria, aprendendo um instrumento, como vocês fizeram tantas vezes? Isso ainda é possível nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Como que é isso para você? Eu acho que é uma questão realmente complexa, assim. Eu acho que cada vez menos, assim, o teatro reserva esse lugar, assim. Apesar de que eu acho, assim, pessoalmente, aí eu vou para uma esfera muito pessoal, assim, sempre me agradou muito, assim, essa possibilidade do teatro como um lugar também de elaboração dessa coisa do ofício, né, do trabalho do ator como algo assim muito específico que precisa ser lapidado com muito cuidado, né? Eu acho assim, que, por exemplo, a gente se perguntar sobre essa questão do personagem, né? Muitos teatros hoje, o teatro mais contemporâneo, mais performático, despreza absolutamente essa perspectiva do personagem, né? Dessa coisa de você encarnar uma ficção que não existe, né? Mas, para te falar a verdade, assim, é algo que sempre me agrada muito, assim, eu gosto de... Eu acho que assim, o teatro ele precisa de diversidade, né? Quanto mais diverso o teatro for, quanto mais tiver lugar para tudo no teatro, melhor o teatro vai ser, sabe? Acho que ele mais vai tocar nas pessoas, ele mais vai dialogar com as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo uma época assim também muito pouco permissiva ao diálogo, à compreensão, né? Então, sim, a vida é urgente, né? Existe uma urgência na vida, mas isso também não nos impede, né, de vivermos essa questão assim da ficção, do ofício do ator como uma coisa também muito viva, muito importante também. Eu acho que tudo é possível e tudo é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se entregar ou abraçar uma diversidade que contemple o maior número de manifestações, as mais diferentes o possível, acho que isso vai ser sempre muito positivo, né? Quer dizer, é difícil você dizer assim, claro, é cada vez mais difícil você pensar que a literatura vai construir alguma coisa como os romances, os grandes romances do século XIX. Mas, evidentemente, que a visita a esses romances do século XIX são um aprendizado e um prazer de vida extraordinário, que é importante que a gente visite isso, né? Ao mesmo tempo, também, a perspectiva, assim, às vezes, um pouco
Quer dizer, você não perceber, aí é uma questão complicada, né? Porque assim, você analisar, por exemplo, uma obra como a do Monteiro Lobato, né, que tem algumas questões problemáticas, né, questões de racismo, mas se você não consegue analisar essa obra dentro de um contexto, de uma época, às vezes também me parece uma leitura que ela se torna um pouco empobrecedora, entendeu? Acho que a gente tem que abrir os espíritos cada vez mais, né? Nesse aspecto, eu acho que assim, o trabalho do ator como um ofício da arte, ele continua tendo um lugar e eu acho que ele é importante. Agora é o Henrique. Oi, Eduardo. Henrique Oi, aqui. tudo bem? Então, a minha pergunta eu acho é a respeito do seguinte, de algo que eu sinto no galpão, que é uma conexão com o público, que ela é muito especial, assim, é uma conexão que, você já abordou aí, mas vocês têm uma experiência grande com teatro de rua, uma pesquisa com teatro popular, uma pesquisa longa, tal. Mas eu sinto uma conexão com o público no seguinte sentido, de que eu sei que vocês têm uma relação com a cidade de vocês, com a cidade de Belo Horizonte. Vocês têm uma relação com, inclusive, o bairro de vocês ali, a sede, né, no Sagrada Horto. Família. O Horto. Sim, sim. Vocês têm uma relação com o interior de Minas Gerais. Existe uma preocupação com onde vocês estão, de onde vocês vêm, com quem vocês estão falando, o tempo que vocês estão. Então, assim, eu sinto essa preocupação e eu acho sempre muito tocante nas peças de vocês, inclusive mais recentes, de vocês sempre estarem buscando, né, entender melhor onde estamos, o que estamos fazendo, como artistas, inclusive. E também, né, nessa questão da urbana, né, vocês estarem ali, estarem preocupados com as pessoas da cidade, né, nas questões que vocês abordam. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Não, acho que o teatro ele tem essa dimensão pública, né? Acho que a gente tem que ser fiel à origem do teatro, né? O teatro é esse lugar assim da ágora grega, né? Esse lugar assim que uma coletividade ela pensa sobre o seu presente, sobre o seu futuro, sobre o seu passado, né? Os gregos trouxeram isso de uma maneira muito contundente, né? E que eu acho que continua esse aspecto do teatro, né? O teatro é essencialmente um lugar de encontro, de troca, né? Um lugar assim absolutamente concreto, né? Quer dizer, feito no aqui, no agora, na presença, né? E que ela requer essa troca, né? E isso faz do teatro exatamente esse lugar assim que a dimensão pública, a dimensão republicana nesse sentido assim da coisa pública do teatro, ela é muito forte, ela é fundamental, ela está sempre presente, né? Então eu acho assim, por exemplo, para um grupo sobreviver, eu acho que uma questão absolutamente fundamental para a sobrevivência de um grupo é um grupo conseguir estabelecer com a comunidade em que ele vive relações que sejam as mais profundas o possível, né? Essa experiência que nós vivemos na Itália na década de 80, ela foi muito educativa nesse sentido para nós, a gente perceber como aqueles grupos vivendo muitas vezes em cidades pequenas, assim, com uma população muito restrita, mas eram grupos que fundamentavam o seu teatro numa relação com a comunidade em que eles estavam inseridas, né? Então eram grupos que, por exemplo, faziam suas peças
tinha um espaço, tinha um teatro nesse espaço, tinha uma biblioteca nesse espaço, tinha uma videoteca aberta à comunidade, grupos que promoviam festivais de teatro, né? Então, eu acho que o teatro, ele até por sua própria sobrevivência, é muito importante que o teatro compreenda essa necessidade absoluta de muita inter-relação com a comunidade em que ele está inserido. Eu acho que isso é uma estratégia fundamental para a sobrevivência do teatro, né? Porque, assim, a gente não pode fazer um teatro simplesmente como um ato de diletantismo, entende? Não, o teatro ele está inserido numa comunidade, ele está inserido num tempo, ele está inserido num lugar, né? E ele traz aquelas pessoas para se encontrarem, né? Reproduzindo aquela ideia da ágora grega, para que elas pensem no seu presente, no seu futuro e no seu passado também. Então, essa inserção numa comunidade, eu acho que é fundamental para o teatro. Eu acho que o teatro se constitui muito a partir daí. E isso dá uma dimensão também muito política ao teatro, né? Não há como o teatro não ter essa dimensão política, né? Ele tem uma dimensão política. É claro que ele não precisa falar, tá falando dessa coisa horrorosa que nós estamos vivendo agora, diretamente, mas ele está falando disso, né? Ele está gritando sobre esse aspecto. Então, nesse sentido, por exemplo, os espetáculos que nós criamos com o Márcio Abreu, tanto nós como outros, são espetáculos que eles não têm nenhum tipo de referência à realidade próxima, né? De dizer que aconteceu isso, aconteceu impeachment, não sei o quê, o golpe, o que aconteceu, né? Que a gente está vivendo um governo de tendências absolutamente fascistas, né? Não tem nenhuma referência à realidade, mas existe uma proposta ali, um convite ao público de viver, junto com os atores, uma experiência teatral que remete a tudo isso que está acontecendo no momento, né? E isso é muito interessante, porque um espetáculo como Nós, por exemplo, que ele foi criado antes do impeachment da Dilma, né? Depois, quando começou o processo do impeachment, todo mundo achava que o espetáculo tinha sido a Teuda era a Dilma, não tinha nada a ver. Mas, assim, como que o espetáculo ele vai ganhando novas leituras, novas colorações, assim, porque exatamente é uma proposta assim de um teatro de convivência com o público, de uma relação muito próxima e direta com o público, né? E que propõe isso, um encontro coletivo que eu acho que tem a mesma natureza do encontro coletivo da ágora grega, né? Obrigado. Então, eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final. Acho que não temos mais nenhuma inscrição ali. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou passar para o Carlos agora, só para ele fazer uma divulgação rapidinha da programação da semana, e aí a Estela finaliza, pode ser? Tá bom. Gente, eu queria convidar vocês para... provavelmente, eu não sei, quer dizer, se vocês pudessem depois até, sei lá, me mandar um e-mail, de mostrar para vocês, assim, se vocês quiserem entrar nesse endereço, né, desse trabalho que a gente vai lançar, é quase como uma estreia que não houve, sobre esse último espetáculo que a gente está fazendo, que a gente retomou os ensaios nessa plataforma aqui do Zoom. Então, a gente criou uma série de dispositivos, de exercícios, e é um trabalho sobre poesia brasileira contemporânea, que eu acho que pode, não sei se me parece assim que eu acho que tem um testemunho assim bem interessante assim desse desespero que a gente está de tentar criar material artístico dentro desse lugarzinho que a gente está confinado aqui. E aí eu gostaria de convidá-los para ver. Eu sei que estreia dia 4 de junho. E vai ser passado, assim, vai ser como se fosse uma temporada de 2 semanas. Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, acho que 19h30.
e a pessoa vê na hora e depois o material sai não fica, né? Ele só reaparece no dia seguinte. É como se fosse uma peça de teatro. Eu adoraria que vocês vissem esse material. Então, deixa eu só, antes do Carlos entrar, Eduardo, a gente pode continuar o contato, porque eu estou com o seu e-mail também. Aí eu vou mandar um e-mail para você, e aí você manda ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e a gente compartilha aqui com o grupo de alunos. Gostaria de convidar vocês para verem essa experiência, até porque para nós ela é muito nova, assim, muito... e aí eu gostaria de ter mesmo um retorno de vocês, assim, de saber o que vocês acharam. Ótimo, acho que vai ser muito bom para todos nós, porque nós também estamos tentando olhar para esse outro lugar aí. E sempre que ele for iluminado por alguém, vai nos ajudar e a gente vai poder construir alguma coisa. Obrigada, querido. Obrigado, gente. Beijo. Obrigado a vocês todos. Obrigada, Eduardo. Beijo, Pita. Tudo de bom, querida. Vamos ver se a gente encontra, né? A nossa estreia ia ser Curitiba. Olha que loucura. Mas vai acabar. Vai passar. Galera, rapidinho só, então. Eduardo, muito obrigado por ter estreado aqui o nosso movimento Fica em Cena da FAP. Eu vou falar rapidinho a nossa programação da semana, porque a gente vai ter atividade terça, quarta, quinta e sexta, tá? Só para divulgar para o pessoal. O link já vai sair, eu vou colocar ele aqui agora, mas não se preocupem, porque eu pretendo enviar para vocês esse link depois. Mas terça-feira a gente vai ter presença instável, mídia digital como ferramenta artística, o tema, com a convidada Marcela Mancino, que é formada em artes cênicas pela FAP e mestra pela New York University sobre integração de mídias digitais nas artes. Amanhã às 14 horas, tá? Imperdível, galera. Dia 20, quarta-feira, conversa com convidadas com o tema Acessibilidade no Teatro, um papo sobre o espetáculo Todas. As convidadas são a Helena de Jorge Portela, a Georgia Conceição e a Catarine Moreira. A mediação vai ser pelo Márcio Matana, início às 14 horas. Dia 28/5, quinta-feira, vai ter oficina prática e processos e procedimentos criativos com a Cia Iato, tá? Vai ter 40 minutos, mais ou menos, não tem necessidade de uso da câmera, então todo mundo pode estar participando. E logo em seguida vai ter um bate-papo com as atrizes Aline Filócomo e Fernanda Stefanski, tá? O começo vai ser às 14 horas também. E sexta-feira, para finalizar a nossa semana, vai ter o Dureuza Creuza, das 14 às 16, uma leitura e discussão do capítulo 1 do livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, com a participação de alunos e professores. E às 17 horas, na sexta-feira também, vai ser o Tertúlia, que é um sarau. É um espaço livre com a integração dos inscritos, com apresentações, discussões de temas e trocas. Então, assim, a gente fechou uma semana muito legal, a gente está muito feliz de você ter estreado, Edu. Muito obrigado pelo convite. E, por favor, se inscrevam nas outras modalidades, que vai ter muita coisa legal rolando essa semana ainda aqui na FAP. Tá bom? Pode fechar, Estela. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Então, só fechando aqui essa tarde de hoje, Eduardo, muitíssimo obrigada em nome dos alunos do nosso bacharelado em artes cênicas aqui da Faculdade de Artes do Paraná. Essa generosidade que você nos presenteia hoje demonstra a importância também dessa troca e da permanência dessa ideia de teatro de brasileiro que vocês inauguram de alguma forma, né, nessa retomada do teatro dos anos 80, e o quão o Galpão foi importante para essas gerações seguintes de teatro de grupo, de processos coletivos e de popularização do teatro brasileiro também. Então, muitíssimo obrigada. Obrigado, querida. Foi um prazer. Cuidados saudáveis e no afeto sempre. Obrigado, gente. Beijo. Beijo.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. Valeu. A Lu tá aí, será? Você pode finalizar? Parabéns, gente, foi lindo, viu? Nossa, muito lindo, obrigada. Foi muito legal, gente. Parabéns também. Obrigada, gente. Beijos. Vocês são demais. Amo essa universidade. Muito. Amo todo mundo. Obrigada, meninos. Obrigada por tudo. Acho que rolou. Agora só na próxima segunda. E vamos nessa.